É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia. Simone Tebet assume Ministério do Planejamento e Orçamento. Reforçou a necessidade de uma reforma tributária para gerar mais empregos e renda. E afirma que meta é que gastos públicos levem em conta todos os brasileiros. O nosso papel, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, é colocar o brasileiro no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Chuvas em Araraquara. Ministros visitam cidade do interior de São Paulo e situação de emergência do município é reconhecida pelo governo. SUS oferece diagnóstico e tratamento de graça para a hemofilia. Luana Karen. Quanto mais cedo o diagnóstico da doença é feito e o tratamento começa, melhor para o paciente. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Colocar os brasileiros no orçamento com responsabilidade fiscal. Uma das metas de Simone Tebet à frente do Ministério do Planejamento e Orçamento. Ela também reforçou a necessidade de uma reforma tributária para a geração de mais empregos e renda no país. Em seu primeiro discurso à frente da pasta, Simone Tebet destacou a necessidade de colocar todos os brasileiros no orçamento público. O nosso papel, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, os trabalhadores estarão no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. A nova ministra também falou sobre a formulação de um plano de desenvolvimento regional para diminuir as desigualdades sociais. Outros desafios à frente da pasta serão combater a inflação e recuperar a confiança do setor produtivo e dos investidores. Tebet aproveitou a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reforçar a importância de se avançar no debate sobre a reforma tributária para o crescimento do país. A necessidade não só de cuidar dos gastos públicos com racionalidade, mas da aprovação urgente da reforma tributária, para garantir menos tributos do consumo, que normalmente atinge e ataca os mais pobres, mas que possamos ter um sistema tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. Somente assim teremos o crescimento necessário para a nossa população brasileira. No último governo, o Ministério do Planejamento havia sido incorporado ao agora extinto Ministério da Economia. No novo governo, ele volta a existir como pasta única, com o objetivo de planejar os gastos públicos, adequando os recursos às necessidades específicas de cada ministério. Simone Tebet começou a carreira política há 20 anos como deputada federal. Já foi 2 vezes prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Atuou como vice-governadora e secretária de gestão do Estado e foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Candidata à presidência da República no ano passado, ficou em 3º lugar e deu apoio ao presidente Lula no 2º turno. Reportagem Márcia Fernandes. E após a cerimônia de transmissão de cargo da ministra do Planejamento e Orçamento no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a importância da colaboração com estados e municípios para a melhoria da educação básica no país. E o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, lembrou da preocupação do governo em ajudar endividados a regularizarem a situação.
A maior parte da equipe de ministros do novo governo já passou pela cerimônia de transmissão de cargo. Nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, na cerimônia de posse de Simone Tebet como ministra do Planejamento e Orçamento, estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, além de vários ministros, entre eles o ministro da Educação, Camilo Santana, que disse que até esta sexta-feira deve anunciar toda a equipe da pasta. Ele afirmou que quer estabelecer uma ponte com estados e municípios e que a educação básica será a prioridade do governo. O objetivo é fazer as entregas, é dar resultado, e é uma das prioridades do presidente Lula a questão da educação, principalmente focada na educação básica. Grande parte dos alunos são nos municípios e outra grande parte estão nos estados. É importante esse regime de colaboração, portanto, o meu estilo será de ouvir atentamente todas as demandas e as dificuldades, tanto dos secretários municipais, estaduais, governadores e prefeitos que estão tendo em relação à educação nesse país. Também presente na cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que a nova equipe já está trabalhando para atualizar os dados dos beneficiários do Cadastro Único e citou o compromisso do governo com os endividados. Pontuávamos ali 66 milhões, hoje já se fala em 80 milhões de brasileiros e há um grupo que trabalha o projeto que popularmente na campanha foi chamado de Desenrola Brasil. Um programa de regularização para pessoas físicas, para micro, pequenas negócios, pensando na regularizar a vida das pessoas, dos pequenos negócios, mas também de, com isso, impulsionar a própria economia. E está marcada para esta sexta-feira a primeira grande reunião do presidente Lula com os 37 ministros do novo governo no Palácio do Planalto, em Brasília. Reportagem Jéssica Gonçalves. A cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, que vem sendo atingida por fortes chuvas, teve a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. A decisão foi tomada durante a visita dos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e das cidades, Jader Filho, a cidade. O reconhecimento facilita a liberação de recursos federais para o atendimento aos atingidos pelas tempestades. O ministro da Cidade, Jader Filho, explicou que o Ministério das Cidades vai ter um papel preventivo nas situações de emergência como essa e que se repetem em outros locais do país. Que a gente possa, acho que aí, trabalhar junto com os estados, com os municípios do Brasil, para que a gente possa identificar os pontos críticos que tem ao longo do Brasil, para que a gente haja preventivamente e não permita. Porque quando esses efeitos acontecem, são vidas que são perdidas, ou quando não são vidas, obviamente, as pessoas perdem tudo, perdem casa, perdem aquilo um pouco, muitas das vezes, que tem. Então a gente precisa agir preventivamente. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, ressaltou que o reconhecimento da situação de emergência, com o reconhecimento da situação de emergência, a Defesa Civil já pode começar o processo de reconstrução da cidade. Segundo o ministro, assim como Araraquara, existem dezenas de cidades atingidas por eventos climáticos. Para Valdez Góes, o principal objetivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional será atender a população atingida o mais rápido possível. A gente viu situações aqui de emergência, porque a cidade ela tem ruas como essa principal que desabou todo o acesso e obviamente que requer ainda mais esforço, mais celeridade de todos nós em vencermos a burocracia e não deixar que a burocracia seja um entrave da gente. Cumprir rigorosamente aquilo que a lei determina, mas sermos mais céleres na resposta à sociedade. A cidade de Araraquara vem sofrendo com as fortes chuvas e enchentes desde dezembro. Em todo o mês de dezembro foram registrados mais de 500 milímetros de chuvas, o que configura mais que o dobro da média histórica para o mês. Pelo menos 5 pessoas de uma mesma família morreram e uma criança está desaparecida. Eles trabalham nos lixões, nas ruas das cidades ou em cooperativas. E são responsáveis pela coleta e destinação de materiais recicláveis. E assim que assumiu o cargo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a recriação de um programa que traz uma série de projetos para os catadores. A Secretaria-Geral da Presidência da República é a responsável pelos estudos do novo programa Procatador.
Atualmente existem no país cerca de 1 milhão de catadores, segundo estimativa do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis. E cerca de 70% desses catadores são mulheres, assim como Aline Souza, presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal. A gente ainda está muito na invisibilidade. As pessoas precisam acreditar que a reciclagem sem catador é lixo, que o nosso trabalho ele tem essa importância. E que quem sabe de fato reciclar, quem ali desde quando pega na lixeira, que traz para a cooperativa, somos nós catadores, independentemente se é um catador cooperativado ou é um catador autônomo. Para reconhecer que trabalhadoras como a Aline existem e importam sim para a sociedade, o novo governo vai recriar por decreto o programa Procatador. Criado pelo presidente Lula em 2010, o programa apoiou a cadeia produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, com iniciativas como capacitação, formação e assessoria técnica para a formação de cooperativas. Aline Souza fala da importância da recriação do Procatador. Ele, além de trazer essa política pública que vai, de fato, acessar as cooperativas, a necessidade dos catadores, estruturar as cooperativas, todo mundo ganha com o trabalho do catador. A gente não é o problema, a gente é parte da solução da questão do manejo correto dos resíduos no país. A recriação do programa foi uma das primeiras medidas adotadas pelo presidente Lula assim que tomou posse. O despacho do presidente determina que a Secretaria-Geral da Presidência da República adote medidas para a elaboração de proposta para a recriação do programa Procatador e estudos de revisão do programa Recicla Mais, no prazo de 45 dias. Com locução de Natália Kozlik, reportagem Cleide Lopes. Uma doença que não tem cura e que pode levar à morte sem o devido tratamento. Estamos falando da hemofilia, que afeta mais de 13 mil brasileiros. O Sistema Único de Saúde oferece diagnóstico e tratamento de graça para a doença. Ainda bebê, José Carlos Nunes teve os primeiros sinais de que havia algo errado em seu organismo. Os dentes começaram a nascer, então começou um sangramento. E aí a gente descobriu que eu tinha hemofilia. E já são 52 anos em que José Carlos, que hoje é vice-presidente da Associação Paranaense de Hemofílicos, convive com a hemofilia. O que pesa sempre bastante é no trabalho, daí na vida profissional. É bastante tempo para cuidar disso e também te faz se ausentar do trabalho. Provocada pela ausência de proteínas responsáveis por fazer a coagulação do sangue, a hemofilia é considerada uma doença rara. O paciente hemofílico tem mais dificuldade de conter um sangramento e, sem o tratamento adequado, a vida fica em constante perigo. A doença aparece quase que exclusivamente em homens, apesar de ser uma condição genética transmitida pelo cromossomo X da mãe. Ou seja, as mulheres podem ser portadoras da condição, mas não costumam desenvolver a doença. Em cerca de 30% dos casos, o hemofílico não tem outros casos na família. A doença não tem cura, mas a profilaxia com o medicamento adequado pode evitar as complicações. O remédio e todo o tratamento que o hemofílico precisa são fornecidos de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. É o que garante qualidade de vida para o José Carlos. A gente tem acesso, digamos assim, mais fácil à medicação. Em Brasília, o Hemocentro é o responsável pelo tratamento de doenças hemorrágicas, como a hemofilia. A unidade atende 274 pacientes do Distrito Federal e do entorno. Segundo Osnei Okumoto, presidente da Fundação Hemocentro de Brasília, quanto mais cedo o diagnóstico da doença é feito e o tratamento começa, melhor para o paciente. Não tem um diagnóstico formal aí, oficial, eles podem ter graves complicações de saúde e mesmo até perder a vida. Então, e a partir do momento que ele tem acesso a um hematologista, ele vai chegar até o diagnóstico, até o cadastramento e até o recebimento do hemoderivado na sua residência. Até 2021, o Ministério da Saúde tinha cadastrado 13.337 pacientes com hemofilia do tipo A ou B no Brasil. Segundo a Federação Mundial de Hemofilia, essa é a quarta maior população de pacientes com a condição no mundo. O Brasil fica atrás apenas da Índia, China e Estados Unidos em número de hemofílicos. Reportagem Luana Karen.
Saber onde os impostos que você paga estão sendo aplicados. Objetivos de um selo lançado pela Receita Federal. Os detalhes daqui a pouco. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! As Forças Armadas possuem histórico de participação em missões de paz da ONU, a Organização das Nações Unidas. O Brasil já contribuiu com o envio de cerca de 60 mil militares a diversos países. No Rio de Janeiro, tropas brasileiras e estrangeiras recebem treinamento para atuar em missões da ONU no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. Capacitar militares, policiais e civis brasileiros e estrangeiros para atuar ao redor do mundo em operações de manutenção da paz. Essa é a missão do Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, órgão vinculado ao Ministério da Defesa. A instituição conduz capacitações, cursos e estágios para preparar os homens e as mulheres que irão integrar essas missões das Nações Unidas. Estes são conhecidos como mantenedores da paz ou capacetes azuis, em referência à cor do capacete da ONU. O comandante do centro, coronel do Exército Carlos Alberto Moutinho Vaz, explica como é desenvolvido esse trabalho. Eles desempenham uma variedade muito grande de tarefas nas missões, mas normalmente com a finalidade de criar um ambiente seguro e estável para que todos os outros componentes da missão possam exercer suas funções e para aquele país que normalmente está assolado por uma crise de segurança ou uma crise humanitária possa se desenvolver. De uma maneira geral, os componentes militares trabalham com a execução de patrulhas, pontos de bloqueio, escoltas de comboio, apoios a comboios humanitários e ações humanitárias em geral, apoio a processos eleitorais e assim por diante. Nos últimos anos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem ampliado a participação do segmento feminino em missões de paz da ONU. O coronel Vaz comenta os benefícios do incremento de mulheres nessas operações. A presença feminina é de extrema importância nas missões de paz na atualidade, principalmente porque a tarefa principal da maioria das missões complexas atuais é exatamente a proteção de civis. Então, os componentes militares e policiais das missões, para executar essa tarefa, precisam trabalhar em estreita ligação com a população local. Então, há muitos locais em que, por questões religiosas e por questões culturais, não existe a possibilidade de um homem ter o contato com a mulher local. Entre 2012 e 2013, a também coronel do Exército, Carla Beatriz Albar, chefiou uma equipe de intérpretes na missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti. Comandada por oficiais generais brasileiros, a operação de paz teve a duração de 13 anos e contou com a participação de cerca de 37 mil militares do Brasil. A coronel Carla Beatriz explica os desafios de permanecer longe da família durante a missão. Eu só fui voluntária para seguir para o Haiti quando eu vi que os meus filhos estavam numa idade que eles entenderiam totalmente a minha ausência, teriam maturidade para resolver sozinhos os seus próprios problemas. O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil também foi designado Centro Sérgio Vieira de Mello, em homenagem ao diplomata brasileiro morto em serviço no Iraque em 2003. Reportagem Lani Barreto. E o almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen assumiu hoje o cargo de comandante da Marinha. Estiveram presentes na cerimônia os novos comandantes do Exército, general Júlio César de Arruda, e da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno. O general Arruda assumiu o cargo na semana passada e o tenente brigadeiro do ar Damasceno foi empossado na segunda-feira. Organizações da sociedade civil da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e do Rio Grande do Norte podem solicitar doações de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. A solicitação faz parte do programa Doação do Bem, lançado no final do ano passado. As entidades têm entre os dias 16 e 31 de janeiro para fazer a solicitação para receber doações de mercadorias para a realização de bazares beneficentes. Os pedidos devem ser feitos pela internet.
Mais informações sobre o programa estão na página da Receita Federal em gov.br/Receita Federal na área de notícias. E você sabe onde os impostos que você paga estão sendo aplicados? Nem sempre é possível perceber o que está sendo investido em serviços públicos. Para ajudar a população, a Receita Federal criou o selo Seu Imposto Foi Aplicado Aqui. Vamos entender como funciona na reportagem de Márcia Fernandes. Para que a população entenda melhor qual a função dos tributos arrecadados, a Receita Federal criou o selo digital Seu Imposto Foi Aplicado Aqui. O selo pode ser usado para identificar quais obras e bens receberam recursos e se eles são provenientes dos tributos federais, estaduais ou municipais. Daniel Belmiro Fontes é auditor fiscal da Receita Federal. Segundo ele, a ideia é ajudar o cidadão a ter mais clareza sobre o uso dos recursos arrecadados. O auditor disse que o selo funciona de forma digital, mas é possível também usar a versão impressa. Ele nasce com essa visão de ser digital, porque ele exige pouco recurso público para a sua implementação, né? Basta que isso seja colocado nas páginas de governo. Nós temos aí o GovBR, com tantos serviços públicos que são prestados, Meu INSS, carteira de trabalho digital, carteira digital de trânsito, Conect SUS, ou seja, uma gama de serviços digitais que já são prestados para a população, que é de fácil e rápida implementação, o selo digital. Mas na própria portaria já está previsto que o órgão prestador de serviço, seja federal, estadual, distrital, municipal, ele pode trabalhar na versão impressa, colocar numa repartição, colocar numa ambulância, no corpo de bombeiro, para que a população tenha maior visibilidade do serviço que está sendo prestado e do recurso que foi aplicado para aquele serviço poder estar sendo prestado daquela forma. Para usar o selo, é preciso que estados e municípios procurem a Assessoria de Integração e Cooperação Fiscal da Receita Federal e manifestem o interesse. Um dos objetivos do projeto é, no futuro, permitir que ONGs e outras entidades possam também divulgar, por meio do selo, que estão recebendo recursos provenientes dos tributos públicos. Reportagem Márcia Fernandes. Uma muda clonada de caju está mudando a realidade de produtores no Rio Grande do Norte. Com a tecnologia desenvolvida pela Embrapa, os cajueiros são mais resistentes às mudanças no clima e às pragas que causavam prejuízos à produção. O clone foi desenvolvido pela Embrapa Agroindústria Tropical, que fica no Ceará. Foram vários enxertos em laboratórios até chegar a um produto com mais chances de resistir ao clima semiárido serrano do Nordeste, com calor de dia, frio à noite e seca constante. Experimentos e descobertas exigem um caminho longo e minucioso. As pesquisas de campo se realizaram no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte, regiões responsáveis por quase 99% da produção de caju no país. Conforme cresciam, os cientistas foram selecionando as mudas modificadas pela aparência, tamanho e pela resistência, como explica o pesquisador da Embrapa, Luiz Serrano. Foram 30 anos de pesquisa e depois de 10 anos de avaliação, entre 2010 e 2019, 2020, foi comprovado a estabilidade, da grande produção, produzindo bem todos os anos de avaliação, numa região seca e de altitude. Cientistas da Embrapa e produtores da região comemoram o final feliz desta jornada, o nascimento do clone BRS 555, que vem apresentando desempenho além do esperado, capaz de alcançar uma colheita média de 2.700 quilos de castanha por hectare, e principalmente por resistir à broca do tronco, uma das pragas mais destrutivas nas plantações de caju. Produtor de caju no Seridó do Rio Grande do Norte, Domingos Divino da Silva comemora os resultados com a adoção da nova tecnologia. Essa variedade veio para realmente revolucionar, né? Ela além de ser resistente à broca do tronco, para quem conhece, ela
dizima que boa parte do nosso cajueiro ela é resistente também à seca, a produtividade muito, ela consegue produzir bem. Além de mudas clonadas, a Embrapa oferece ainda capacitação aos produtores rurais da região. As novas tecnologias prometem revitalizar a produção de caju na região serrana do Rio Grande do Norte, que foi prejudicada pelo envelhecimento dos pomares e uma estiagem prolongada entre os anos de 2012 e 2017. Reportagem Carla Fagundes. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.